Bem-vindos ao canal JCS Conteúdo Jurídico. Meu nome é Júnior, sou advogado em Direito e hoje vou falar para vocês sobre o direito constitucional, direito de nacionalidade. A nacionalidade é um vínculo que uma pessoa tem com o território estatal. A nacionalidade ela pode ser primária ou originária, que seria aquela pessoa que nasceu dentro do território, ou pode ser a secundária, que é aquela adquirida pela vontade da pessoa. Resumindo, a primária seria os natos e a secundária seria o naturalizado. Os natos, eles são divididos em ius solis e os sanguíneos. Ius solis são aquelas pessoas nascidas dentro do território brasileiro. E o ius sanguíneos é o vínculo de sangue, é o descendente. Por exemplo, é filho de brasileiro, tem o sangue de brasileiro no corpo, ele será brasileiro. A naturalização, por sua vez, ela pode ser originária ou extraordinária. A ordinária, que foi aceita, você solicitou ela para ser brasileiro. E a extraordinária seria por uma vinculação, uma obrigação de você ter aceitado a nacionalidade brasileira. O direito de nacionalidade está previsto no artigo 12 da Constituição. Inciso 1º fala dos natos e inciso 2º fala dos naturalizados. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Vamos começar pelos natos. Seguimos com o conteúdo. Para um minutinho, se inscreve no canal, ative o sininho, assista a nossa playlist com os outros conteúdos sobre direito tributário, sobre direito constitucional, nas mídias sociais. Toda semana tem vídeo novo e é isso aí. Bora lá continuar com a aula. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. A linha B. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E a linha C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo depois de atingirem a maioridade pela nacionalidade brasileira. Ela fala dos filhos de estrangeiros que nasceram no Brasil, que os pais não estavam a serviço. Estavam aqui, a passeio, nasceu aqui, é brasileiro. É bem claro, ela fala dos filhos de pai ou mãe brasileiro que estejam a serviço do Brasil lá fora. Vai ser brasileiro o filho deles, né? E a linha C, ela também é bem clara que fala que os nascidos lá fora, desde que sejam registrados as repartições ou venham para o Brasil e depois se vinculam a partir da sua maioridade, né? Optem pela nacionalidade, eles serão brasileiros, natos. Vamos tratar dos naturalizados. Acompanhe comigo. Artigo 12, inciso 2º, a linha A. Ele fala o seguinte, que é uma das hipóteses. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigindo aos originários de países de língua portuguesa apenas residências por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A linha B, aos estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Está falando de requisitos, né, para estrangeiros serem brasileiros. A primeira opção são para os portugueses, né, que falam português, advindos de países portugueses, que tenham domicílio há 1 ano, idoneidade moral, você já pode requisitar a nacionalidade brasileira. E para os estrangeiros que tenham interesse de estar aqui, de ser brasileiro, ter domicílio mais de 15 anos, sem condenação penal e fazer o requerimento. Ele será, se aprovado, se passar por todos os requisitos da Justiça Federal, ele será declarado brasileiro naturalizado. Agora vamos tratar dos cargos privativos que só brasileiros natos podem exercer. E para isso nós temos o método mnemônico, que é o MP3-COM. Significa ministro do STF. O P3 seriam todos os 3 presidentes. O presidente da República e vice-presidente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E o C seria de carreiras diplomáticas, o O de oficiais das Forças Armadas e o M de ministros de defesa. Somente brasileiros natos podem exercer esses cargos. Brasileiros naturalizados não podem, de acordo com a nossa Constituição. Isso está no artigo 12, parágrafo 14. Isso na nossa Constituição, no parágrafo 3º do artigo 12, que fala dos cargos privativos. E o outro cargo também que é privativo de brasileiro nato é do Conselho da República. Somente brasileiros natos podem fazer parte do Conselho da República.
que o Conselho da República, ele auxilia o presidente, que é um dos cargos de alto escalão. Então, não pode ter o brasileiro naturalizado no Conselho da República. Da perda da nacionalidade. Ela está prevista no artigo 12, parágrafo 4º, e só existe duas formas de haver a perda da nacionalidade, que seria por sentença judicial ou se adquirir uma outra nacionalidade. Mas nesse caso de adquirir outra nacionalidade, tem a exceção. No caso que for para uma aquisição de nacionalidade originária, por exemplo, quem é neto de italiano, então ele está adquirindo uma nacionalidade originária, ou seja, ele não perde a nacionalidade brasileira. E também para aquelas pessoas que são impostas a nacionalidade do outro país. Por exemplo, o jogador de futebol que sai do Brasil para jogar lá fora, é imposto para ele poder jogar e exercer a vida civil a nacionalidade daquele outro país. Então, no caso, ele também não perde a nacionalidade brasileira. E com a matéria, a gente não pode deixar de falar do artigo 3º, que fala da língua que adotamos. Acompanhem comigo, por favor, a leitura da Constituição. Fala o seguinte, que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. Aqui vai falar dos símbolos, né? Quais que são os nossos símbolos da República Federativa do Brasil, que é a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. E para isso tem um método mnemônico. BAS. B de bandeira, H de hino, A armas e S de selos. Parágrafo 2º, que fala: os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter seus símbolos próprios. Ficamos por aqui e até a próxima aula, onde iremos tratar dos direitos sociais.